Bom dia, meus irmãos e irmãs. Nesse 23º domingo do tempo comum, nós vamos meditar a palavra de Deus. A primeira leitura é o livro da sabedoria, capítulo 1, versículos 13 e 15, capítulo 2, versículos 23 e 24. A segunda leitura, nós vamos meditar 2 Coríntios 7, 9, 13 e 15. E o evangelho que nós vamos ouvir agora é de Marcos, capítulo 51, versículos 21 até o 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, que quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou, uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido na mão de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, só piorava. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou a sua roupa. Ela pensava: se ao menos eu tocar a roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu-se dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele então lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas apenas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a menina. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer para a menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura nós meditamos hoje do livro da sabedoria. O livro da sabedoria vem por volta dos anos 50 antes de Cristo, um dos últimos livros da Bíblia Sagrada. Deus vai dizer que a morte não entrou no mundo por ele, porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança, nós fomos feitos como as criaturas mais saudáveis do mundo.
e nenhum veneno de morte, nem a morte mesmo reina sobre nós, sobre a terra. Mas a morte entrou na terra, entrou no mundo por inveja do diabo. Inveja do diabo que colocou o pecado no mundo, e aqui ele vai voltar lá atrás no Gênesis para nos dizer isso, né? Que através do diabo, e aqui a gente lembra da serpente, através do diabo que a morte entra no mundo. E no final, o versículo 24 vai dizer que foi por invenção do diabo que a morte entrou no mundo e experimentam-na os que a ele pertencem. Ou seja, caríssimos irmãos e irmãs, nós temos garantido para nós no reino de Deus a vida eterna, não neste mundo, mas no reino de Deus. Só que aqueles que não pertencem a Deus, aqueles que pertencem ao diabo, ou seja, aqueles que vivem sua vida desregrada, conforme as coisas do mundo, é que estes não vão, como diz a leitura, esses vão ficar na morte para sempre, ou seja, não vão receber o reino dos céus. O evangelho que nós acabamos de ouvir, um evangelho longo no dia de hoje, Jesus está novamente com seus discípulos, uma grande multidão acompanha, e eis que chega o chefe da sinagoga chamado Jairo, e vem ao encontro de Jesus, se joga aos seus pés, pedindo que a sua filha, que Jesus vá visitar sua filha, pois sua filha está muito doente. Jesus então ouve o que Jairo pede e começa a acompanhá-lo até sua casa. Nisso entra uma segunda cena, uma segunda mulher, uma mulher mais velha, que, como diz a leitura, sofre por 12 anos de hemorragia. Já tinha passado por diversos médicos, já tinha gasto todo o seu dinheiro e não tinha sido resolvido o seu problema. E essa mulher, ela tem fé, ela nos mostra o que é ter fé, porque através de Jesus ela pode encontrar cura segundo a sua fé. Ela toca, então ela se aproxima, toca na roupa de Jesus, algo muito forte sai de Jesus e essa mulher fica curada. Jesus então fica querendo saber quem havia tocado nele, quem tinha tocado nas suas vestes. A mulher se apresenta, fala o que estava acontecendo, e aí Jesus diz: vai, que a tua fé te curou. Jesus segue em direção à casa de Jairo. No caminho, alguns vêm dizer que a filha já havia morrido. E Jesus então diz: não tenhas medo, mas tenhas fé. A menina só dorme. Seguindo, chega na casa, encontra uma grande confusão, choros, gritarias. Então Jesus tira todo mundo de lá, só deixa os 3 discípulos que o acompanhavam, mas o pai e a mãe da menina. Então Jesus pega na mão da criança e diz: levanta-te. A criança levanta e começa a andar. Vejam, caríssimos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus nesse evangelho quer mostrar para a gente o que é a fé verdadeira, o que é ter fé de verdade. Porque Jairo pertencia à sinagoga, rivais de Jesus, e, no entanto, ele vai ao encontro e pede a cura para sua filha. A mulher não pede, mas ela sabe que se ela tocar em Jesus,
não precisa nem tocar em Jesus, se ela tocasse apenas em suas vestes, estariam curadas. Então é isso que falta muitas vezes para nós, queridos irmãos e irmãs. Fé. Às vezes nós nos colocamos em situações por falta de fé, por falta dessa fé latente, dessa fé que brota lá de dentro do nosso coração. É essa fé que muitas vezes falta para nós. E essa palavra de Deus, o Evangelho, vem mostrar para a gente o que é realmente ter fé. E a frase que fica marcada para nós é o que Jesus diz: não tenhas medo, tenhas fé. A gente vê nessa leitura de hoje, ela é bem propícia para essa situação que o mundo está passando, da Covid-19. Quantas pessoas morreram? Foi por culpa de Deus? Não. Isso foi por culpa do homem. Aqui no nosso país, muitas mortes poderiam ter sido evitadas se tudo fosse feito conforme nós estamos ouvindo aí pela mídia. Se tivesse começado as vacinas antes, teríamos muitas vidas teriam deixado de partir. E depois outras pessoas têm a vacina à disposição e não estão indo se vacinar. Aí depois pega a doença e morre e vai botar a culpa em Deus. Diz, Deus não me ouviu, Deus não me olhou. Portanto, vejam que essas coisas entram na nossa vida não por culpa de Deus, mas por culpa nossa. Somos nós que muitas vezes deixamos acontecer esse tipo de coisa. Na segunda leitura de hoje, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo vai pedir ajuda para a comunidade de Jerusalém. A comunidade de Jerusalém está passando por um grande problema financeiro e São Paulo então escreve para a cidade, para a comunidade de Corinto, pedindo essa ajuda, porque eles têm um pouco de sobra e a comunidade de Jerusalém está sem, então ele quer dividir, quer que se faça ali uma coleta financeira para socorrer a comunidade de Jerusalém. Caríssimos irmãos e irmãs, o que podemos tirar das 3 leituras desse dia, desse 13º domingo do tempo comum? Que a fé, ela pode nos salvar e através da nossa fé nós tomamos as decisões certas, nós tomamos as decisões que podem até salvar nossa vida, como fez a mulher do Evangelho, como fez Jairo para salvar sua filha. E nós precisamos alimentar esta fé todos os dias. Precisamos crer que pela fé nós podemos ser curados. Como diz Jesus, não tenhas medo, mas tenhas fé. É isso que eu deixo hoje para cada um de vocês, irmãos e irmãs, que vão ver esse vídeo. Aproveito e peço para se inscreverem no canal. Quanto mais gente, se inscreverem no meu canal, Diácono Carlos Ribeiro, mais podemos evangelizar, mais podemos falar de Jesus. Quanto mais gente tiver, mais longe a palavra de Deus vai chegar. E você que ouve, se puder deixar nos comentários de onde você está ouvindo, de que cidade, para que nós possamos rezar também por vocês, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.